Frei Murico, dispensador da alegria pura, como sendo uma virtude de luz, demandou com satisfação: Pai Francisco, o que é a fé? Gente, olha que leitura maravilhosa de hoje. O que é a fé? Não, até emocionei. O filho de Assis ponderou com grandes feitos dos mais abalizados santos. Buscou a Jesus na sua mais alta expressão de santidade e afirmou: Frei Morico, a fé é a substância das coisas pensadas. Nos ensina o grande convertido de Damasco. Essa fé avança em todos os sentidos e sustenta a vida em todas as demandas dos homens e dos anjos. Onde não existe fé, não pode existir vida. O produto da fé é o milagre da vida. A própria felicidade depende da fé, da sua presença marcante e sutil. Aqui ele fala do convertido de Damasco, acho que todo mundo sabe, né? Mas não custa falar de São Paulo apóstolo, né? Não poderíamos estar aqui reunidos com os objetivos que nos animam a todos. Não poderíamos estar aqui reunidos com os objetivos que nos animam a todos, se não fossem alguns traços da fé. A fé é, pois, uma força do coração que atrai aquilo que firmemente queremos, sendo infinito o seu campo de ação. Assim, como cultivamos na lavoura, tudo aquilo que devemos colher é nobre e justo, que devamos cultivar as virtudes no solo dos corações, que, se bem cuidado, os frutos se farão esperar. O ser humano é o que a sua fé determina. Devemos unir os nossos pensamentos, buscando a retidão dos sentimentos, para que na flor das ideias surja a fé, na glória de Deus e no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Se estás triste, busca de novo no teu íntimo e verás que a escapuliu sorrateiramente, a tua fé. Se sentes, por momentos que seja, ódio de alguém, certamente que a tua fé faltou. Se falas mal de alguém, é certo que a fé não se fez presente em seu coração. Se esqueces o amor ao próximo, é, pois, a fé que te faltou nas entranhas do ser. Se fostes enredado pela ignorância, desfazendo das qualidades alheias, podes verificar que a tua fé está escondida nas dobras do ciúme. Se não respeita os direitos alheios, certo é que esqueceste a fé. Se tu deixas passar despercebida a caridade, o que quer dizer da fé? Se não te lembrastes do amor nessas feições mais simples da vida, é porque te faltou a presença da fé. É por isso, meu filho, que a fé é verdadeiramente a substância das coisas pensadas. E essas coisas pensadas não representam a fé,
E essas coisas pensadas para representarem a fé haverão de ser selecionadas pela presença do Evangelho, porque somente ele sabe dar rumos à fé pura, à fé cristã, a fé de que tanto falava Jesus e que repetiam todos os seus discípulos. O próprio Evangelho é obra da fé. Qualquer um de nós que a esquecermos, bem como as obras que a complementam, será um irmão que, mesmo andando, está morto, porque ensina a boa nova que a fé sem obras é morta. É através delas que chegaremos ao reino da esperança. Romulo, acho legal a gente reforçar essa coisa da fé, né? Porque é justamente essa falta da fé, como ele descreve, que faz a gente ter um monte de dúvida, faz a gente ter um monte de incerteza, faz a gente se desesperar, faz a gente sair correndo atrás de tudo quanto é tipo de ajuda que possa aparecer, que a gente acha que possa resolver nosso problema. É a falta de fé que faz com que a gente, quando está do outro lado da situação, saia afoitamente querendo resolver tudo que aparece na nossa frente, como se a gente fosse capaz de fazer isso, e a gente não consegue nem compreender, na verdade, o que está acontecendo, mas é justamente essa falta de fé que faz com que a gente haja dessa forma. O ser humano, na verdade, ele, quando eles dizem, né, a espiritualidade diz que a gente não sabe nem o que é de verdade o amor, a fé é a mesma coisa, a gente não tem ideia do que é a verdadeira fé. Não é aquela coisa de acreditar cegamente e puramente, acabou, não. É de um acreditar da mesma forma que que o amor nasce na gente lá dentro. Você não acredita e pronto, não. Você tem certeza daquilo. Então, essa má relação que a gente tem da fé, da mesma forma que a gente tem com o amor, é que faz a gente ter esse monte de dúvida, é que faz muitas vezes a gente enfiar os pés pelas mãos, achando que pode fazer determinada coisa. Não, a gente não está apto para isso. E várias situações que ocorrem no dia a dia de todos nós está muito relacionado por esse não conhecimento do que é a fé verdadeira. Então, a gente tanto sofre por falta de fé, como assume uma posição que às vezes beira a prepotência, né, e um sentimento muito mais egóico do que cristão, do que fraterno, por falta de fé. Que a gente não espera que a coisa corra o rumo que a espiritualidade realmente programou. É aquela coisa do vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo de acordo com o pensamento de quem? Do que eu quero ou do que realmente está previsto pela espiritualidade para que aconteça? Eu acho que a fé tem que nascer, começar da gente, né? A gente ter fé na gente mesmo. Para a gente ter a fé no outro e nas coisas de Deus, né? Porque tudo é determinado por Deus, né? Caiu demais esse texto, agora eu lembrei da menina que falou ontem, né, de ontem, que as leituras parece que caem assim como luva na mão da gente, né? Como um chapéu perfeito em nossas cabeças. Eu acho que o mundo hoje é mais difícil, sabe? O jovem desenvolver hoje, arrumar um emprego, desenvolver profissionalmente, eu acho que está mais difícil. Estuda muito e as oportunidades são menores. Bem, é mais competitivo e tal. E eu fico preocupado com os filhos, né? Com os jovens. Eu tenho muita jovem ao meu redor, e hoje tem vários netos, né? Eu falei, gente, o que será? Acho que falta fé. Eu acho que essa leitura veio para mim hoje. Fé. Fé em mim mesmo, fé no outro, e fé que todo mundo vai ter seu caminho. E tudo vai se ajeitar. Fé nos filhos, né? Meus filhos todos começando a jornada profissional tão difícil, ter mais fé. E foi o que o Silvio falou aí, né? Na hora que a gente está no meio do baralho, parece que a fé escorrega, né?
Mas eu ia fazer uma pergunta, assim, porque tudo o ser humano é meio complexo, é meio, não é bastante, né? Tem horas, quando a dor é muito grande, quando é uma coisa avassaladora, às vezes surge essa fé de uma forma, assim, inesperada. Quando a gente acha que você não tem fé, que você é uma pessoa... Eu falo assim, porque esses dia a dia corriqueiro da gente, essas preocupações, vamos dizer assim, do dia a dia, de o que vai acontecer, o que não vai acontecer, elas ficam... a gente é vamos dizer assim, a gente é uma pessoa. E, de repente, quando a gente se depara com uma dor dessas, assim, dessas bem, 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 bem fortes, de perdas, de coisas assim, bem, de repente surge dentro da gente uma fé. E, assim, já aconteceu comigo, por isso que eu estou perguntando. Parece, é esquisito isso, eu não entendo. Porque no meu dia a dia, eu me vejo assim, sem fé, ou com fé de menos, vamos dizer assim. Mas quando surge assim, quando você tem uma dor muito, muito forte, de repente você se vê assim, acreditando, é como se você fosse lá dentro do mais que você e sei lá, e surge alguma coisa que surge uma fé, aí você vira assim, gente, eu tenho fé, e é tão engraçado isso, eu acho estranho também, parece que são várias pessoas dentro de uma, não sei. Dilma, porque tudo isso que a gente diz que, na verdade, a gente não tem, a gente tem dentro da gente, a gente só não sabe alcançar, a gente não sabe, assim, é aquele arquivo do computador que a gente perdeu no HD e não sabe onde está, mas tudo isso está dentro da gente. Assim, e a gente tem que ver todos esses textos que a gente vê aqui, ele fala de uma coisa, assim, de todas as aspirações que ele fala, são coisas que ainda estão um pouco fora da nossa capacidade de alcançar. A gente tem que ter em mente que nós somos espíritos ainda num determinado patamar evolutivo. Então, essa fé plena, esse amor pleno, a gente tem que saber discernir isso. Isso tudo seria assim, o ideal a ser alcançado, que nós estamos nos programando para chegar lá, nós estamos trabalhando para chegar lá, mas no momento a gente não tem acesso, por isso essas dificuldades. Você falou nas dores que machucam, o Rômulo falou em futuro profissional dos filhos aqui. Se você parar para analisar, isso são todas coisas ligadas à Terra, ao nível de evolutivo, de compreensão que a gente tem aqui. Pode ser que o ano que vem a gente tenha dado um salto quântico em termos evolutivos de compreensão, que nada disso mais tem a menor importância. Então, não passa nem a ser questão de fé. Você já compreende de outra forma e aquilo não te causa mais nenhum transtorno. Então, a gente tem que ver sempre esses textos, essas chamadas de atenção que eles fazem, de acordo com o que a gente deverá alcançar um dia, mas a nossa limitação atual. E jamais se estressar com isso. Sabe? Aí é a questão da fé. Eu não vou me estressar com isso, porque eu estou trabalhando, eu estou tentando, mas eu tenho consciência que determinadas coisas eu não tenho como resolver, eu não consigo entender, mas eu sei que vai dar certo em algum momento. Mas assim, e vamos lá, e vamos continuar andando. A gente não para e vai andando. Ah, estou cansado, mas não senta não, continua andando, você vai chegar em algum lugar. Diga, irmã. Você tá me ouvindo? Estamos doidos para te ouvir. É uma situação que eu acho, né, essa que o Silvio falou, é de que a verdadeira fé é a confiança no processo natural da vida. Porque não é o nosso querer ser realizado. É uma aceitação no curso do processo. Tem aquela frase não, são 4 palavrinhas do professor Hermógenes, da yoga,
né, que ele fala, confia, aceite, não, entrega, confia, aceite e agradeça, né, então, ou seja, a gente entrega, a gente pode ter o desejo, né, a partir daí a gente tem que confiar no que a espiritualidade faz acerca do nosso desejo, porque pode ser que o que vai ser atendido não está dentro do nosso desejo. E aí vem a aceitação. Ok, existe algo maior do que eu que sabe, nesse momento, o curso natural de evolução para o meu ser, muito embora hoje eu não consiga compreender, e eu agradeço isso. Só que dentro das nossas limitações, a gente sofre muito com o curso natural, né? E a fé é a aceitação do curso natural, o que é um exercício, né? Por isso que a fé ela tem que ser exercitada, porque a entrega e a confiança no curso natural da vida. E o que a espiritualidade tem nos mostrado em relação ao que a Diva falou é que esses momentos de situações mais difíceis são justamente para a gente retornar essa fé, né? Porque no dia a dia a gente se esquece. Então, quando vem uma situação mais grave, aí a gente volta a... São momentos de... como se fosse assim aquele sininho, né, que toca, fala, vem de novo. Né? Então é isso, porque é esse processo natural. E a minha visão da fé é um pouco, quer dizer, é o que vocês colocaram, né, e também é bem parecida com o que a Janine colocou, que é o seguinte, no começo ele fala do Paulo, né, que o Rômulo até chamou a atenção ali, que o apóstolo de Damasco, que é Paulo de Tarso, e tem uma frase dele que fala assim, o justo vive da fé. E né, o que seria? Por que o justo ele vive da fé? Porque eu gosto de ver a fé de um ponto de vista que às vezes eu acho que ele é um pouco mal interpretado, mas eu gosto, que é o que o Kardec fala da fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? O momento que a gente começa a compreender as leis universais, a gente começa a compreender que cada ação ela tem o seu retorno, que nós temos uma pluralidade de existência, ou seja, muitas vidas, então determinadas ações, elas ainda vão ter o seu retorno. Quando a gente começa a compreender que nós somos, o que nós vivenciamos, ele é fruto das nossas ações, né, que não há uma arbitrariedade, está tudo dentro de uma lei que não existe. Não, para essa pessoa é diferente, para essa pessoa é diferente. Não, estão todos dentro da lei. Nós construímos o nosso destino. Então, no momento que vem essa compreensão desse funcionamento do universo, a pessoa ela começa a falar assim, eu quero agir dentro da lei. Quero agir dentro, eu entendi quais são as regras do jogo, eu quero agir de acordo com ela. Ou seja, agir ali em sintonia, em harmonia com essa lei. Aí vem a fé. Que quer que aconteça, o justo, ele fala assim, eu vou continuar porque eu confio que é uma lei, e essa lei, ela me ampara, mesmo que agora eu não saiba o que está acontecendo, mas eu tenho a fé de que está tudo dentro de um processo e eu vou procurar agir dentro das leis divinas. Então, ele passa a viver da fé. O que acontece, ele compreende que ali está dentro de que não é uma arbitrariedade, ele fala assim, como é que eu posso agir dentro da lei nessa situação? E assim ele vai caminhando com fé. Né? Em cada situação, o que está acontecendo, a pessoa ela tem uma firmeza e fala assim, eu vou continuar sendo, né, o que o Paulo fala, né, o justo vive da fé, vou continuar sendo honesto, amoroso, e vou procurar responder com bem, e vou agir porque eu sei que agindo assim,
vai vir, né, a própria lei, ela vai amparar esse processo. Então eu gosto de ver a fé junto com essa questão da compreensão, né? O Kardec fala raciocinado, eu gosto mais de falar da compreensão das leis universais e o aceite da pessoa, que ela aceitou, fala assim, eu quero viver de acordo com a lei, e procura viver de acordo com a lei, né? Então por isso que seria o justo vive da fé. Em relação a isso, é uma coisa que a gente já falou outra vez, é que o básico do nosso, até da nossa caminhada, da nossa evolução, do conhecer a si mesmo, faz parte da compreensão da gente do todo ao nosso redor, né? E isso eu acho que torna a coisa, para quem tem esse discernimento, fácil, mas para a maioria, mais difícil ainda. Porque na hora de raciocinar, ele pensa do jeito que ele acha que tem que ser. Você já deve ter passado por isso também, em muitas vezes, tratamentos espirituais, em reuniões, que chega num ponto que a espiritualidade simplesmente para. Agora para, que daí não adianta vocês quererem fazer nada. Agora não é com vocês. Mas a maioria das pessoas não aceita isso. Estou com dor no pé. Vou fazer aqui um tratamento que vai ficar bom. Vai ficar bom se está previsto para ficar bom. Senão não vai ficar bom. Você pode fazer 10 tratamentos, não vai ficar bom. Eu já vi isso acontecer em inúmeras reuniões da espiritualidade chegar, vamos para outro caso, que esse aqui para vocês acabou. E essa, só rapidinho para complementar, Romulo, e essa compreensão que a gente precisa ter, na verdade, para tudo. Na hora que a gente começa a compreender o nosso papel e o que o universo faz ao nosso redor, realmente tudo fica mais fácil. Mas acho que aí é a grande dificuldade de você compreender que, de repente, você está passando por dificuldade porque, de alguma forma, você gerou aquilo e você está só vivendo a consequência de um ato criado por você mesmo. Seria e aceitar isso. Aceitar a dor? Seria aceitar a dor como consequência. Porque a dor independe da fé, né? Você pode ter fé, mas pode ter dor, né? Sim. Mas a dor muitas vezes nos aproxima mais da nossa fé, do Deus interior. Você não aprende pelo amor, aprende pela dor. E a dor é incrível isso. Usando lá o irmão Vitor, né? Aquele coisa assim, né? A gente vai, afasta, tal. A fé é aquela molinha que traz a gente de volta, né? O nosso eixo. Eu acho, gente, que coisa rica. E vou tentar juntar tudo isso aí, né? Que o Silvio falou, Ismael, Janine, a Diva, que está acompanhando aqui, a Neuza. Primeiro, a fé tem que ser exercitada, né? A fé tem que ser exercitada. E o que o professor Hermógenes nos ensinou, né? Entrega, confia, aceita. Aceita o que vier, né? Eu já te contei a história para vocês, que minha mãe pediu uma pessoa muito, muito santa para rezar por ela, né? E ela fala, seja feita a vontade de Deus. E a minha mãe fala, não, mas eu quero tal graça. Seja feita a vontade de Deus. Aí a pessoa não precisa rezar mais, não. Né? Então, acho que a fé está muito intimamente ligada à confiança. A confiança em nós mesmos, a nós mesmos e no outro. Que o outro é um ser divino também. E eu acho que a gente tem que fazer tudo que está no nosso alcance, mas tem coisas que a espiritualidade fala mesmo. Confia. Você vai até aí. Isso já aconteceu, isso que o Silvio falou, já aconteceu comigo várias vezes. Porque às vezes eu me frustro, viu, gente? Eu sou danado para me frustrar. Se não dá certo, eu fico assim, nada, Deus não olha para mim, não, pelo amor de Deus. Né? Principalmente que eu estou ajudando as pessoas, eu vejo uma vida tão sofrida, né? E às vezes eu estou ajudando, e as coisas não acontecem. E a Cláudia mesmo sempre me chama a atenção. Confia, Romo. Tenha fé. Tenha fé. Que tudo se resolve. E tudo tem o seu caminho de ser resolvido. Não é a nossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Aí, Diego, na hora que você falou isso também, eu faço uma reflexão nessa hora que eu falo, a gente vê Deus no retrovisor de nossas vidas, né? Quantas vezes a nossa fé nos salvou?
Quantas vezes as soluções veio de onde a gente menos esperava? E quantas vezes que aconteceu alguma coisa que a gente não esperava e depois a gente, com o passar dos anos, a gente viu que foi muito melhor a forma que aconteceu. Então, é fé. Fé em Deus, fé nos homens, né? A gente tem mania de falar que está perdendo fé nos homens. Você está perdendo a fé em si mesmo. Você faz parte dessa humanidade. Nós fazemos parte da humanidade. Entrega, confia, aceita e agradece. Não,